Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então estaremos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estamos trazendo o 25º tema, o que os profetas falam do reino de Cristo. O que eles falam? Vamos ao resumo do programa anterior. No estudo passado, apresentamos o 24º tema, os apóstolos profetizaram a apostasia. Iniciamos o estudo com as palavras do irmão Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 1, verso 3. Trouxemos o escrito do historiador Andrew Miller. Ouça o que ele escreveu. Mas, não obstante, os altos privilégios que eles gozavam como aprendizes dos apóstolos, eles logo se afastaram das doutrinas que lhes tinham sido confiadas, especialmente no que diz respeito ao governo da igreja. Deixamos claro que a partir da mudança na forma do governo da igreja, o caminho para a apostasia se abriu e as escrituras deixou de ser autoridade em matéria de fé e doutrina. E a filosofia mundana e os filósofos e doutores passam a exercer autoridade e homens tomam o lugar de cabeça. Lemos as palavras do irmão Paulo em Atos 20, versos do 29 ao 31. O qual com tristeza alertou a Irmandade a respeito da apostasia. Procuramos deixar claro o sentido da palavra apostasia: fazer retroceder, fazer afastar-se, remover, excitar a revolta, retroceder, manter-se de lado, ir embora, deixar alguém, abandonar, afastar-se de alguém, tornar-se infiel, afastar-se, fugir de, afastar-se de, abandonar, guardar-se de, ausentar-se de. Trouxemos as palavras do irmão João. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, traria à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e lança-os fora da igreja. 3 João 1, do 9 a 10. Apresentamos o significado de dissolução, que significam decomposição, desanexão, desentregação, desmembração, desmembramento, desunião, dissolução, fragmentação, secessão, separação. O irmão Pedro afirmou: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Em 2 Pedro 2:2. Apresentamos documentos históricos que confirmam as palavras proféticas dos nossos irmãos a respeito da apostasia. Mostramos o quanto a filosofia pagã influenciou as doutrinas denominadas cristãs. Trouxemos as palavras do irmão Paulo: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8. Trouxemos as palavras do irmão Judas falando dos falsos profetas. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas 1, verso 11. Finalizamos em Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ação de graças.
Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se você não ouviu esse programa, solicite o áudio, nós enviaremos a você. Hoje estaremos apresentando o tema: o que os profetas falam do reino de Cristo. Jeremias, capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Louvado seja Deus! Levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Na terra, não tem milênio nos céus, é na terra. Não tem reino nos céus, é reino dos céus, tudo é na terra. Na terra. É na terra que o juízo foi pervertido, a justiça não existe, é na terra. E é na terra o reino do nosso Senhor Jesus. Nesse programa você terá a oportunidade de dar uma viajada pelas Escrituras, encontrando diversos textos a respeito deste tema. Um tema maravilhoso, um tema central, eu digo, cooperador Giliardi, das Escrituras. Vamos ouvir o que escreveu o historiador José Jobson de Arruda no livro História Antiga e Medieval, na página 97. Graças aos profetas, a religião preservou sua pureza. Foram eles que mantiveram viva a chama da redenção do povo hebreu, através do anúncio da vinda do Messias, o ungido, que deveria restaurar o poder real de Davi e reunir o povo eleito de Deus. Reunir o povo eleito de Deus. É isso, hoje nós somos agregados em Cristo, no corpo de Cristo, por meio do batismo, da aceitação de uma fé verdadeira. Graças a Deus, louvado seja Deus. O reino de Cristo, ou reino milenar messiânico, é um reino de transição, o qual levará a terra ao estado original da criação. É isso? Deus, ele planejou levar a terra de volta ao seu estado original. Nossos irmãos, eles identificavam este tempo como o tempo da restauração ou regeneração. É isso mesmo, restauração ou regeneração. Vamos ler textos com tais afirmativas. Por exemplo, nós temos Atos 3, 19 ao 22. O irmão Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual, falando de Jesus, convém que o céu contenha, o céu está contendo Jesus, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Desde o princípio Deus falou isso. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deus falou por boca de todos os seus santos profetas. Deus falou de um tempo de restauração. E é isso que nós vamos trazer nesse programa, aquilo que Deus falou por meio dos seus profetas. Vamos trazer aqui o significado de restauração. Restauração. Ação de recuperar ou de reparar. Conserto, recuperação. Trabalho que, realizado numa obra de arte ou de construção, faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. Ação de fazer com que algo volte. Essa definição é maravilhosa. Ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior. Reconstrução. Amém. Existe uma diferença entre restauração e reforma. Restaurar é devolver ao estado original. Reformar é mudar uma janela de lugar, mudar uma porta, estou dando um exemplo, mudar. Mas na restauração não, a restauração tem que levar de volta ao estado original, aquilo que era. Tipo, algo que foi mudado tem que voltar ao seu estado original. É o que tem acontecido com a terra, não é, cooperador? Ela saiu do seu estado original
e Deus vai devolver ela ao seu estado original, conforme os profetas têm trazido esta palavra da parte de Deus. E nesse sentido, em Mateus 19, verso 27 ao 28, respondendo a uma pergunta do irmão Pedro, Jesus, o nosso Senhor, ele exclui a possibilidade do céu como recompensa. É isso, ele exclui. E Jesus deixa claro a existência de um tempo de regeneração ou de restauração, o qual os profetas anunciam como sendo o reino de Deus. O nosso irmão Pedro, ele disse para o nosso Senhor Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Aí Jesus disse: você é herdeiro dos céus, Pedro, você vai receber os céus. Pedro, vocês todos vão receber os céus. Foi isso que o imperador Giliardi? De maneira nenhuma. Prometeu outra coisa. O nosso irmão Pedro pergunta: nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Jesus respondeu o que no verso 28, irmão? Ele cita regeneração, né, ministro Lucas? Jesus disse: olha, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, tá vendo? Assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 27 ao 28. Infelizmente, a filosofia mundana, pagã, o platonismo, criou para os cristãos uma esperança falsa. Cristãos, quando morrem, dizem assim, quando morre alguém, ele está lá na glória já, está na glória. Para que reino? Para que isso? Por que ressurreição se já está na glória? Por isso que nós não vemos hoje pregação sobre a volta de Jesus. O reino de Deus é totalmente deturpado. Na verdade, o reino de Deus, as profecias que citam o reino de Deus nas escrituras, é lida na ótica platônica. Eu digo, a antropologia, que é bíblica, foi substituída por uma antropologia pagã. E a base da crença dos cristãos hoje sobre a esperança do homem para o futuro está mais no platonismo do que nos escritos dos profetas. Para ficar claro que nós estamos falando aqui sobre regeneração, para você ter em mente o que Deus quer dizer para você, vamos trazer o significado de regeneração. Reabilitação ou recuperação de algo que se encontrava deteriorado ou que tinha sofrido danos. A ação ou resultado de regenerar. E nós temos também um sinônimo de regeneração. Escute, querido ouvinte. Reestruturação, reforma, renovação, reorganização, reestruturação. Fica bem claro, regenerar é recuperação de algo que se encontrava deteriorado ou que tinha sofrido danos. Não tem mais claro definição para isso. Amém. Eu vou repetir, infelizmente, a grande maioria na cristandade tem conseguido, por meio da deturpação das escrituras, crer num evangelho e escatologia estranha ao povo de Deus, a ponto de separar Jesus do contexto profético, cooperador Giliardi. Tem conseguido separar Jesus do contexto profético? Infelizmente. Eles têm deturpado. O significado de deturpado, o que é deturpado? Que foi corrompido, que teve seu conteúdo danificado, alterado ou modificado, compreendido ou interpretado erroneamente, olha só, que se deturpou, que foi alvo de deturpação, que desfigurou ou perdeu suas características iniciais, deformado, que se desfez, se decompôs, estragado. Infelizmente, é isto que fizeram com o Evangelho, com as profecias. Conseguem ler as profecias de forma que tira Jesus do contexto profético. O significado ou o sinônimo de deturpado: adulterado, corrompido, falsificado, alterado, contrafeito, degenerado, viciado, estragado, desfeito. Alguém tem dúvida que o evangelho que é pregado hoje está desse jeito, nessa ótica, desta forma, deturpado? Alguém tem dúvida? Ouça o que diz os estudiosos a respeito do termo escatologia. A pesquisa se encontra em https://wikipedia.org, escatologia, que diz: escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã.
A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas que significam último e estudo. Eschatos e logia. Eschatos, logia. Eschatos, último, logia, estudo. Estudo do fim, né? Trata-se, portanto, do estudo do destino último do homem, tal como é revelado na Bíblia, fonte primária de todos os estudos sobre a escatologia cristã. Agora ouça o sentido dado pelos homens ao termo escatologia. Eles dizem que o termo escatologia é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo. As escrituras falam de fim do mundo, cooperador Giliardi? Não, de maneira nenhuma. Ah, não fala, né? Mas quem quer ir para o céu tem que pregar o fim de quê? Tem que pregar o fim do mundo. E ainda dizem o sentido que eles trazem. Em muitas religiões, o fim do mundo é um evento futuro profetizado no texto sagrado e no folclore. Será que está profetizado no texto sagrado o fim do mundo? Não. Eles ainda dizem, de forma ampla, escatologia costuma relacionar-se com conceitos tais como Messias, pós-vida e alma. Aí que está o problema. Verdade. É uma escatologia que considera o conceito de alma do platonismo, só vai fazer deturpar tudo mesmo, não vai não? Vai. Como já mostramos até o momento, não é possível crermos em fim do mundo. Cremos na restauração de todas as coisas por meio da inauguração do reino milenar messiânico. Parece um sonho imaginarmos atualmente um mundo de paz, justiça e amor, onde já não mais predomine a miséria, a fome, as doenças, as epidemias, pandemias, os vícios, as drogas, injustiças sociais, as guerras e os terríveis desastres naturais, como vulcões, enchentes, terremotos, e agora nós temos aí as grandes queimadas, o mundo está incendiado. Nós acreditamos na possibilidade de convivermos em paz com a natureza, sem os nocivos efeitos da poluição, que tão violentamente destrói nossas florestas, rios e mares. Como seria maravilhoso vivermos a profecia de Isaías 11, versos 5 e 6, que nos fala de uma era de paz entre os homens e mesmo entre os animais, de forma que um menino nos poderá guiar. Os próprios animais ferozes de hoje serão mansos e habitarão juntos. É uma maravilha, nós cremos nisso. O próprio homem livremente escolheu e tem sustentado a decisão de viver afastado do conhecimento do verdadeiro Deus e de sua palavra, as Santas Escrituras. E tem preferido os errantes caminhos do pecado e as filosofias humanas, infelizmente, distanciando cada vez mais do Criador, conforme profetizou Isaías. O profeta Isaías diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. O irmão Paulo nos fala dos que andam entenebrecidos, ou seja, escuros no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 18. A desobediência, nós falamos, e a indiferença no tocante às coisas de Deus são as principais causas do declínio, inclinação para o plano inferior de nosso planeta, de forma que só uma intervenção divina pode realmente mudar o quadro atual. A esperança nós sabemos que é a volta do nosso Senhor Jesus. O mundo ele inclinou para um plano inferior. E Deus quer levar esse mundo de volta ao plano dele, né? E nesse sentido é que a única esperança de redenção para o homem e o planeta é crer na promessa de um Salvador. O Senhor Jesus, o nosso Messias, semente da mulher, que em tempos vindouros salvará tanto o homem quanto a própria terra, purificando e tornando-a como era originalmente, assim como o nosso mestre, o Messias, falou para Pedro. Pedro, quando na regeneração. Amém. Vamos então trazer nesse estudo o que Deus, por meio dos seus profetas, revelou a respeito do reino de Jesus. Sabemos que Adão e Eva falharam e não conseguiram viver para o propósito que foram criados. Deus, após a queda da humanidade,
E temos que pôr sempre na mente a humanidade, Adão e Eva. Por isso que dizem em Apocalipse 12 que Satanás enganou todo mundo, né? Em diálogo com o diabo, Deus disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. A semente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15, versão Almeida, revista corrigida. Infelizmente, o platonismo é a base da teologia dominante em nossos dias. E essa teologia resume a promessa de Gênesis 3 e 15 apenas ao sacrifício no madeiro do nosso Senhor Jesus e os seus benefícios. Porém, o contexto profético vai além disso, não é isso, cooperador Giliardi? Vai muito além disso. Sim. Deus falou da condição da terra após a rebelião da humanidade de Adão e Eva. Deus disse a respeito disso. Gênesis capítulo 3, verso 17. E a Adão disse: portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Ao contrário, ao invés de Adão e Eva trazer bênçãos para a terra, eles trouxeram o quê? Maldição. Trouxeram maldição para a terra. E, infelizmente, esta é a verdade. A terra hoje é maldita, está escrito, e não é mentira. Está escrito que ela é maldita por causa de quem? Por causa de ti, Adão. Por causa de ti. Isto é o que nós encontramos nas Escrituras. Uma maldição, não da parte de Deus, mas uma maldição porque os homens decidiram desobedecer a Deus. Infelizmente. Nós temos que crer nisso. O mundo, ele criou-se para um plano inferior por causa dos seus habitantes. Ouça o que o irmão Paulo escreveu em Romanos 8, verso 18 ao 23. Nosso irmão Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, olha, aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí o platonismo faz pessoas pensar que isso aqui está falando do céu, não é isso? É, infelizmente. Mas vamos ver o que o irmão Paulo fala. Verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Não só ela geme, não só a criação, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós e esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nosso irmão Paulo não está falando de ninguém ir aos céus, nosso irmão Paulo está falando de uma mudança na terra. Isso nós identificamos como o reino de Deus, não é, cooperador? Amém. Ouça o que a nova tradução da linguagem de hoje fala de Romanos 8, verso 20, onde diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Olha o que a tradução da linguagem hoje diz: pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança. Que brincadeira, não é não, cooperador? Sim. Não. É Deus que quis que fosse assim. Não é por causa do homem não, né? Porque Deus quis. Ah, mas o desejo aqui é o desejo de ir para os céus, faz com que eles deturpem até as traduções bíblicas. Jesus contou uma parábola que nos ajuda a entender o que aconteceu. O que aconteceu com o mundo? Eu creio que essa parábola traz um pouco disso. Mateus 13, versos 24 ao 30. Vamos ler? Propôs outra parábola, dizendo, isso o nosso Mestre Jesus: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Olha só. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. Vale ler novamente.
E ele lhe respondeu: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Esta parábola de Jesus tem muita semelhança com o ocorrido no Éden, não tem? Muito. Você não acha que tem? Tem muita semelhança. Um inimigo é quem fez isso. Os trabalhadores manifestaram o desejo de arrancar a semente má, mas foi dito: não. Eu vou fazer questão de repetir aqui. Infelizmente, a grande maioria da cristandade não consegue ler Gênesis 3 e 15 dentro do contexto profético apresentado pelos profetas do nosso Deus, o Criador. Infelizmente. Nosso irmão João escreveu em 1 João 3 e 8, ele diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qual é o trabalho de Jesus? Desfazer as obras do diabo. É interessante que ao explicar a parábola, Jesus segue em harmonia com a palavra dos profetas a respeito do futuro da terra, futuro dos justos, dos pecadores e do diabo. Olha, Jesus segue em harmonia com a palavra dos profetas. Mateus 13, verso 36 e 43, nós vamos aqui trazer a explicação de Jesus da parábola que o irmão Giliardi leu agora. Mateus 13, 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo, explica para nós queremos saber. E ele, Jesus, respondeu e disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Tem gente que diz que o campo aqui é quem? É a igreja, né? A o campo igreja. É o mundo. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que se deixam hoje dirigir pela vontade de Deus. E os joios são os filhos do maligno, os filhos do maligno. O maligno aqui é o diabo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a ceifa é a consumação do mundo. Consumação do mundo, ou fim do mundo, aqui não refere a fim do mundo, mas fim do sistema de governo do maligno. E os ceifeiros são os anjos. Os que vão fazer a colheita são os anjos. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Colherá e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O campo é o mundo. Não tem como dizer que esse reino aqui é no céu, senão é lá no céu que tem pessoas que cometem escândalo e iniquidade para ser colhido, cooperador Giliardi. Não, aqui nós encontramos esses na terra. Na terra? Então o reino de Cristo manifestará na terra para fazer uma colheita aqui, tirar o joio e queimar. E o joio vai ser queimado e a terra ficará para quem? Para o trigo. A terra não foi criada para o joio, mas para o trigo. O joio está aqui porque Satanás plantou, mas vai haver um tempo de colheita. Nós cremos nisso. E como foi que isso aconteceu? O próprio diabo disse a Jesus que ele tem o governo do mundo hoje. Em Lucas 4, versos 6 e 7 está escrito: disse o diabo a Jesus: dar-te-ei a ti todo esse poder, mostrando o mundo e a sua glória. Todo esse poder e sua glória. Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Só que tinha um custo. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ele disse para Jesus que tinha sido dado a ele. Ele não está mentindo aqui não. Está com o operador Giliardi? Não. Satanás, ele sabe, ele e seus anjos sabem que logo serão destronados e tirados da terra. Mateus 8, verso 28 e 29. E tendo Jesus chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha aí, ministro Lucas. Estavam dizendo que Jesus tinha ido atormentar antes do tempo, olha só.
Sabem que vai chegar um tempo, não sabem? Sabem. Apocalipse 12:12, por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe. O fato da volta de Jesus ser um segredo, eu consigo ver isso como um ato de amor de Deus por suas criaturas. Pense, o diabo tem grande ira por saber que tem pouco tempo. Eu pergunto, como ele agiria se soubesse o tempo exato da volta de Jesus para iniciar o seu reino? Como ele agiria? É verdade. Para não deixar Satanás irar mais contra as suas criaturas, Deus não permite que os homens, e nem Jesus, e nem o próprio Satanás saiba do tempo. Um outro fato que é bastante interessante, não é possível separarmos a volta de Jesus da inauguração do reino milenar messiânico. Não é. Jesus ensinou seus discípulos a orarem pedindo a vinda do reino em Mateus 6, verso 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. João Paulo, em 2 Timóteo 4, verso 1, ele vai relacionar a inauguração do reino com a volta do nosso Senhor Jesus. Nosso irmão Paulo, ele vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Olha só. Nós temos um texto interessante em Apocalipse 10, versos 6 e 7. E jurou o anjo por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. A volta de Jesus para nós não é um segredo. Agora, o momento da volta de Jesus é um segredo, né? É verdade. Mas será revelado ao toque da sétima trombeta. Por isso, nosso irmão João, ao escrever em Apocalipse 11, verso 15 ao 18, ele vai falar do toque da sétima trombeta e o que vai acontecer. Vamos ver? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O sétimo anjo toca a trombeta, e aí há vozes que dizem que o reino do mundo passa a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Não há dúvida que a inauguração do reino acontece na volta do nosso Senhor Jesus. Agora, as pessoas que creem, cooperador Giliardi, que o reino é no céu, elas têm um problema, porque iraram-se as nações. Por que as nações ficam iradas se o reino é lá no céu? Não está mudando nada para eles aqui? Não faz sentido. Há uma interferência. Deus irá depor esses governantes. Por isso eles ficam irados. E o tempo dos mortos, tempo de dar os galardão aos profetas, não tem essa história de arrebatamento secreto para depois ter uma volta de Jesus com os santos que estão lá nos céus. Não existe isso. Não existe. Nós sabemos que o mundo foi dado à humanidade de Adão e Eva. E esses fracassaram dando o governo do mundo ao maligno. Por isso diz: tomaste o teu grande poder. Jesus é apresentado a nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho do Reino traz na sua mensagem todo o plano de Deus para a restauração do mundo. Anjos louvaram a Deus no nascimento de Jesus, está registrado em Lucas 2, verso 13 e 14. No mesmo instante ali, quando Jesus nasce, apareceu com o anjo que dava notícia do nascimento de Jesus, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos mostravam que o nascimento de Jesus mostrava a boa vontade de Deus para conosco, para com nós humanos.
Meu amigo, minha amiga, Deus tem boa vontade para com você, para comigo. Deus tem desejo de restaurar esse mundo. Você está preparado para viver neste mundo de paz, neste mundo perfeito? Para isso nós temos que buscar a perfeição que nós alcançamos por meio de Cristo. Jesus é o único que pode restabelecer a paz na terra. Agora, dizer que o reino será no céu é pôr todos os profetas e apóstolos como mentirosos. Por quê? Porque todos os profetas apontam um rei sobre o trono de Davi. Eles apontam a restauração de todas as coisas. Nada disso faria sentido se o reino fosse no céu. Faria sentido com o operador de Ilhardo? De maneira nenhuma. Olha, escute, descartar o evangelho do reino, ou dar um sentido fora do contexto profético, é o custo que os crentes que creem na antropologia, que é a ciência que tem como objetivo estudar sobre o ser humano e a humanidade, essa antropologia platônica, é o custo que eles pagam por crer na antropologia platônica. Como já mostramos em estudos anteriores, tentando uma harmonia nas escrituras, os dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja vai para o céu, no arrebatamento secreto, e os judeus ficam na terra. Onde tem isso nas escrituras? Não existe isso. Esta não é a verdade anunciada por meio dos profetas. Em estudos anteriores, procuramos deixar claro como Deus trabalhou uma semente desde Adão até o nascimento de Jesus, o nosso rei. Convidamos você para juntos buscarmos nas escrituras o que Deus fala a respeito do reino por meio dos seus servos, os profetas. Em Gênesis 49, verso 1, 2 e 10, nós temos escrito: Chamou Jacó aos seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Nós lemos na versão João Ferreira de Almeida, revista. O cetro não arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Está falando do nosso Senhor Jesus. Jacó chamou seus filhos e disse isso para eles. Ouça também o que o profeta Balaão disse em Números 24, verso 17. Eu vejo, mas não o presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. De Jacó, um dominará. Glória a Deus, de Jacó um dominará. 1 Crônicas 5 e 2, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele, de Judá, provém o príncipe, nosso Senhor Jesus. Porém, a primogenitura foi de José. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vamos ouvir as últimas palavras de Davi, 2 Samuel 23, verso 1 ao 5. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. Ele disse: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens. Quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, disse Davi. Contudo, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Davi, o salmista, sabia que Deus faria brotar o Messias da sua descendência. Nesse sentido, Jeremias 23, verso 5, está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nós aguardamos esse dia, nós oramos, venha o teu reino. Nós estamos esperando este momento. Nós não temos esperança de ir para os céus, porque essa esperança é pagã. Nós não esperamos sermos arrebatados para o céu
Nós não queremos isso e não cremos nisso. Nós cremos naquilo que os profetas falaram. Nós cremos no plano original de Deus de restaurar esta terra. Nós não acreditamos que Deus vai por fogo no mundo acabar com tudo. Nós não acreditamos que temos em nós uma alma, algo imaterial que vai para os céus e vive lá tocando harpas nos céus por toda a eternidade. Nós não cremos nisso, isso é paganismo. A nota tônica do Evangelho é a ressurreição. Não há nada nas Escrituras falando de ir para os céus. Nosso irmão Paulo fala, eu luto para ver se chego à ressurreição. Ele sabia que dormiria, mas ele aguardaria a ressurreição. Nossos irmãos acreditavam no Evangelho bíblico, no Evangelho confirmado por Deus por meio dos seus santos profetas. Nossos irmãos não acreditavam nesse Evangelho platônico, nunca acreditaram. Mas hoje o Evangelho dominante é esse, o Evangelho platônico. Infelizmente, não é possível separar Jesus do contexto profético que estamos apresentando. Não é possível. É possível, cooperador Giliardi? Impossível separar. Aponta para ele. As pessoas conseguem fazer isso. Infelizmente. Elas conseguem fazer isso. Jeremias 33, verso 20 e 21. Assim diz o Senhor. Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Deus diz que é uma aliança que não pode ser invalidada. E aí vem grupos religiosos, cooperador Giliardi, hoje com a teologia da substituição. Como fica essa palavra se eles dizem, nós somos o Israel de Deus agora. Vêm os dispensacionalistas dizendo, não, está certo isso aí, mas isso aí é para Israel, não, a igreja não faz parte disso. Como é? Onde nós encontramos essa separação dentro das Escrituras? Não há separação para isso. Isso é, depois do antissemitismo que eles praticaram, eles trouxeram essa teoria das dispensações para harmonizar, para dar um pedidinho de desculpa, né? Para os judeus. Eu digo, parte desta profecia que nós demos é cumprida. A genealogia de Jesus mostra isso. Vamos ler a genealogia de Jesus? Mateus, capítulo 1, dos versos 1 ao 12, vai mostrar a aliança que Deus fez com Davi. E a genealogia de Jesus mostra isso. Olha só. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa gerou a Josafá, e o Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. É interessante notar que de Davi em diante, nós vamos ter reis, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, são reis e reis da tribo de Judá. Outro fato interessante que nós temos que observar é que Deus disse para Abraão, reis sairão de ti. Está cumprida a profecia, cooperador Giliardi? Reis 100%. sairão de ti. Esta mensagem que apresenta um rei da linhagem de Davi que governará o mundo não é uma invenção da igreja de Deus. Não é. Amém. Não é uma invenção. As pessoas não conseguem crer nisso. Amém. Ezequiel 21, versos 19 e 20, nós vamos ter uma profecia que fala a respeito do que
está acontecendo com Israel hoje? É porque as pessoas perguntam, o cooperador Giliardi, e por que esses reis não estão mais hoje governando? Por que não existem reis até os dias de hoje em Israel? Vamos ver um pouco para nós vermos o que iria acontecer com a coroa que foi dada a Judá. Amém. Ezequiel, capítulo 21, dos versos 19 e 20. Observe e ouça com atenção. Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Escolhe um lugar. Escolhe-o no cimo do caminho da cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. E Ezequiel, capítulo 21, do 25 ao 27, diz: E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, porei aquela coroa. E ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Ao revés, ao revés, ao revés, porei aquela coroa. É o que está acontecendo hoje, não é, cooperador Giliardi? Sim, ela está ao revés. De fato, a profecia se cumpriu. Olha o que diz uma pesquisa que nós fizemos da Enciclopédia Livre e o que pede a Enciclopédia Livre. Vamos ler. Zedequias, ou Sedécias, ou Matanias, foi o 20º e último rei de Judá. Foi deposto e levado para o exílio em Babilônia. Era o 3º filho de Josias, e sua mãe era Amutal. Quando foi constituído em rei vassalo, o rei babilônio Nabucodonosor II mudou-lhe o nome de Matanias para Zedequias. Segundo a Bíblia, vê 2 Reis 24, 17 ao 19, durante os 11 anos do seu reinado, Zedequias fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Pesquisa Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Confirmando que a coroa ficou ao revés. Depois do cativeiro babilônico, não se estabeleceu rei mais em Judá. Quando é que este rei será restabelecido novamente? Ela não mais será a coroa, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Olha, até que venha. Está falando de uma vinda de um rei. Nesse sentido, Mateus 25, verso 31 ao 34, nós vamos ter nesse sentido escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, está vindo, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele vem com os anjos, não é com os santos, não. Com os que foram para o céu, não. Ele vem com todos os santos anjos. Então se assentará no trono da sua glória. Ele vem para ocupar um trono. E para confirmar que é aqui na terra, e todas as nações serão reunidas diante dele. Não é lá no céu, é aqui. E apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei está aqui na terra, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o céu, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ah, não está escrito isso não. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus quer para nós aquelas mesmas condições do Éden. É isso que Deus quer para nós. Temos mais uma profecia em Oséias 3, verso 4 e 5, que vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito disso. Oséias 3, 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi. Olha só, Miss Lucas. E a Davi, uma representação messiânica de Jesus, o filho de Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias. Louvado seja Deus. Amém. No fim dos dias. Está aí as profecias de Israel
está sem rei. É o que nós estamos aprendendo. Não, hoje a cristandade prega que Israel será enganado pelo anticristo. Quando as profecias dizem que Israel aceitará Cristo. Não, é o anticristo que Israel vai aceitar. Na verdade, Satanás está preparando o mundo para receber Jesus como se fosse o anticristo. Isso é fácil ser recebido desse jeito, cooperador Giliardi. Porque o Cristo que as Escrituras apresentam é totalmente o oposto do Cristo que a cristandade crê. Então a cristandade será enganada facilmente por Satanás. Eles recepcionarão Jesus como anticristo. E como disse o nosso irmão lá em Apocalipse, eles estarão formando fileiras com os governadores e exércitos da terra para guerrear contra Jesus. Está escrito isso em Apocalipse. É triste isso, mas é verdade. Infelizmente, quero falar aqui de uma visão que o profeta Daniel teve. Olha o que ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino tal que não será destruído. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tem como isso ser nos céus, cooperador Giliardi? Não tem nada para ser dominado no céu, Mensch Lucas. Eu não sei como a cristandade consegue tirar Jesus do contexto profético. Eu não sei. O anjo, ele traz a mesma verdade quando anuncia a Maria o nascimento de Jesus. Lucas 1, verso 30 ao 33. É lindo, maravilhoso o que o anjo diz. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A cristandade, cooperador Giliardi, nem tem muito conforto em ler isso aqui. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Eles não querem que ninguém saiba que Jesus é da descendência de Davi. Não tem conforto nisso. Infelizmente, eu vou dizer aqui, o irmão Pedro, ele segue em harmonia com as palavras dos profetas e do anjo. Olha o que o irmão Pedro escreveu em Atos 2, verso 29 ao 32. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, ou seja, dos frutos do lombo de Davi, falando o nosso irmão Pedro, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Amém? Louvado seja Deus. Deus levantaria o Cristo para sentar sobre o trono de Davi. Palavras do irmão Pedro. Não, mas o irmão Pedro, ele vai para os céus, não é isso, cooperador Giliardi? O irmão Pedro aqui, ele é do céu. O irmão Pedro não acreditava nessas invenções. Jesus, quando esteve aqui, ele anunciou o evangelho do reino. Eu penso como era maravilhoso ouvir Jesus falando dessas coisas que nós estamos falando. Em Lucas 8, verso 1, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando
evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Que maravilha! Anunciando e pregando o evangelho do reino. Jesus falava de um tempo de restauração. Jesus falava de um tempo onde a morte não existiria. Lucas 4, 42 ao 44. Sendo já dia, saiu Jesus e foi para um lugar deserto. Mesmo no lugar deserto, e uma multidão procurava. A multidão ficava procurando Jesus. E chegou junto dele e o detinham. Queriam impedir Jesus, detinham Jesus para que não se sentasse deles. É tão maravilhosa a pregação de Jesus que eles queriam estar ouvindo Jesus. Queria ter Jesus somente para eles. Verso 43. Jesus, porém, disse a eles: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para aí fui enviado. E pregava Jesus nas sinagogas da Galileia. Que maravilha! Ouvir Jesus. As pessoas não queriam deixar Jesus sair de perto delas. Elas queriam estar com Jesus, ouvindo o evangelho do reino de Deus. Jesus, eu fui enviado para anunciar o evangelho do reino. Parece que Jesus foi enviado hoje para anunciar os céus, para as pessoas, anunciar outras coisas. Parece que é esse o evangelho que Jesus mandou anunciar. E o evangelho do reino é descartado pela teologia dominante em nossos dias. Infelizmente. Esta é a verdade que acontece nos nossos dias. Esta é a verdade. O futuro reino de Cristo é aquela era de ouro que todas as nações sonham e a qual todos os crentes mantêm em esperança. Esse reino redentivo de Cristo é o maior tema da profecia bíblica. Nós vamos, Cooperador Liardi, no próximo programa, fazer algumas considerações, considerar a natureza e vamos detalhar este reino futuro. Mas vamos estar aqui com algumas palavras ainda. A segunda vinda de Cristo marcará o princípio do seu novo ministério terreno. É isso mesmo. Como o Rei dos Reis, Jesus então se assentará sobre o seu trono de glória, estabelecerá o seu reinado, conforme Mateus 25 e 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e os santos com ele, se assentará no trono da sua glória. Jesus vai governar a terra, tendo Jerusalém como a sua cidade capital, conforme Mateus 5, verso 35, que de Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus disse: não jureis nem pela terra, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O domínio de Jesus resultará na transformação da terra, conforme Atos 3, verso 21. Envia ele a Jesus, o qual convém que os céus contêm até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus removerá então deste planeta a presença e o resultado do pecado, conforme 1 João 3 e 8. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Também o profeta João, o Batista, em João 1, 29, diz: eis o Cordeiro de Deus que porá fogo no mundo. Ah, não, eu li errado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Jesus é o Salvador do mundo. João 3, 17. Porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em seu futuro reinado, a terra será cheia da glória do Senhor. Deus será revelado em seu verdadeiro caráter de santidade, amor e verdade. O retorno de Cristo resultará no cumprimento das profecias com respeito ao futuro da igreja, Israel e da terra. Então, no tema próximo que nós vamos trazer, nós estaremos aqui detalhando. Convidamos você a estar conosco na segunda parte deste tema que nós estamos abordando hoje. E convido você a acreditar nos profetas de Deus e orar. Venha o reino, mas também convido a estar preparado para a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi bastante. E você? Acredito que você aprendeu também. Um estudo maravilhoso como esse, o que os profetas falaram do reino de Cristo. Você já está convidado para o próximo programa. Vamos orar. Amém. Eterno e soberano Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, mais uma vez somos agradecidos ao Senhor, ao Eterno, por mais uma apresentação, por mais um programa que o Senhor tem dado à nossa direção. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado e feito por cada um de nós. Continue nos fortalecendo
edificando a nossa fé nas Escrituras, na palavra do Senhor. Que os nossos corações venham se encher de esperança em meio a um mundo turbado, cheio de dores, cheio de surpresas, cheio de tudo aquilo que pode nos entristecer. Somos gratos ao Senhor por tua alegria, por teu Espírito Santo nos nossos corações, por encher nossos corações de alegria em meio a tantas tragédias, a tantos acontecimentos. Rogamos a proteção, a graça do Senhor sobre a vida de todos os nossos irmãos, a todos os nossos ouvintes. Abençoe o lar eterno de cada um. Abençoe o trabalho material de cada um. Mas, sobretudo, ó Eterno, abençoe a vida espiritual de cada um. Rogamos por aqueles que estão enfermos. Estenda suas mãos de misericórdia, restaurando completamente na perfeita saúde. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito de enfermidade. Repreendemos no nome santo de Jesus toda falta de paz. Repreendemos no nome de Jesus tudo aquilo que esteja diminuindo a qualidade de vida das pessoas. Rogamos, ó Eterno, que o Senhor use da tua misericórdia para com cada um de nós. E guarde-nos do maligno. Guarde-nos, ó Deus querido, do poder das trevas. Guarde-nos, ó Deus querido, de cairmos e entrarmos em tentação. Guarda-nos, ó Deus eterno, para que assim nós possamos glorificar e exaltar o teu santo e maravilhoso nome, ó Eterno. Somos gratos ao Senhor pelo sacrifício feito por nós através da vida vivida pelo nosso Senhor Jesus em prol da humanidade. Te agradecemos pela redenção que se completará com a volta do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual nós mantemos, esta esperança, a qual nós mantemos no nosso coração e acreditamos que o eterno nosso Deus possa nos fortalecer, é o nosso pedido. Que as bênçãos do alto céus possam manifestar a vida de cada ouvinte, é o nosso pedido nesta manhã. Somos gratos ao Senhor por mais um programa e assim agradecemos em o nome poderoso de Jesus o Cristo por tudo. Amém. Amém, amém. Paz seja convosco. Encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus. Você ouviu o programa À Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas. Rádio Encontro com Deus, a rádio de quem crê na palavra.